Tudo bem, querido. Olá, senhores, boa noite. Estou muito feliz de retornar ao ECAC, né, depois de um período bem longo aí, né. Muito obrigada pelo espaço que me é aberto. Eu sempre fico muito feliz de poder vir para a gente fazer essa troca, né. Então, obrigado, primeiramente, à espiritualidade, à egrégora e a todos os trabalhadores da casa. Um tema bastante desafiador, né. Porque quando nós vamos pensar em lei de causa e efeito, acredito que uma das primeiras reações que a gente começa a ter quando para refletir sobre isso é entender o conceito de vítima e algoz. O nosso universo, ele é regido por leis universais. E essas leis se aplicam. Coisas muito interessantes sobre nós, seres humanos, é que nós não costumamos estudar coisas básicas para a nossa sobrevivência enquanto humanos. Nós não estudamos, por exemplo, o funcionamento do nosso cérebro, que, aliás, é o que comanda tudo do nosso organismo. Nós não estudamos as leis universais que regem a nossa vida, regem o universo inteiro. Ninguém escapa às leis. E quando nós pensamos nessa lei de causa e efeito, a gente vai entender essa abrangência que o Espiritismo trouxe. Ele nos abriu essa janela para o universo, para a gente começar a olhar a vida por outro prisma, de uma outra maneira. E o Espiritismo trabalha muito uma coisa que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, enquanto seres encarnados. É entender esse conceito que foi arraigado no inconsciente coletivo da humanidade de vítima e de algoz. É muito mais fácil para mim olhar para fora, olhar para o outro e agregar a responsabilidade de todas as coisas que não estão indo bem na minha vida a um terceiro elemento. Ou a um segundo elemento, do que eu parar em frente ao espelho, olhar para mim mesma e dizer, a responsabilidade é sua. Todas as coisas que nos acontecem, a vida como ela é, as coisas como estão, elas têm uma chave, um start. Existe uma semente que foi plantada em algum momento. E a gente veio regando e cultivando essa semente ao longo do tempo. E em algum momento, essa semente germina e dá frutos. Agora, qual o fruto você vai colher? A minha esposa tem um ditado muito legal que ela diz assim, nossa, eu queria fazer um beija-flor e fiz um morcego. E quantas vezes na vida a gente quer fazer um beija-flor e faz um morcego? O problema, todas as religiões, todos os conceitos filosóficos, todos os segmentos, eles vão falar dessa lei em diversos ângulos, de diversas formas. Jesus falava da lei da semeadura, né? Todas as filosofias, elas vão trazer alguma coisa para nós sobre isso, sobre o que você entrega e o que você recebe, o que você germina no teu campo mental e o que você reverbera, o que a sua vida traz para você hoje, que não está em conformidade com o que você queria, mas você não se dá conta, às vezes, nós não nos damos conta que nós não estamos em conformidade. Essa lei de causa e efeito é muito interessante e ela se relaciona muito bem com a lei de correspondência. A lei de correspondência diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo, e o que está embaixo é igual ao que está em cima. O que está dentro é igual ao que está fora. Então, o ambiente em que você vive, a tua esfera, a tua egrégora,
a vida que você construiu ao teu redor, ela reflete o teu campo interior. Ela reflete o teu estado interior, o teu emocional. Tem um cara que eu considero ele um pouco ácido, mas um dia eu vi ele fazer um comentário que eu achei muito interessante. Esse cara é o Danilo Gentili, ele disse assim: eu mantenho a minha casa muito bem organizada, muito bem arrumada, porque a minha casa reflete o meu estado mental. Eu preciso estar com meus pensamentos em ordem, então eu faço com que tudo ao meu redor esteja ordenado também. E eu achei essa fala dele muito interessante. E essa fala corrobora bastante essa lei de causa e efeito. Porque eu acho que às vezes na vida nós plantamos limão e queremos colher morango. A forma como nós olhamos para o outro, como nós olhamos para a vida, como nós nos posicionamos enquanto seres humanos, ela vai definir tudo ao nosso redor. Aí cabe uma outra fala de Jesus: se teus olhos forem luz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Como é que a gente olha para a vida? Como é que a gente olha para o nosso casamento, para a nossa vida familiar? Como é que a gente olha para o nosso filho, para o nosso pai, para aquele chefe chato que nos incomoda tanto, aquele colega de trabalho que nos causa tanto desconforto? Todas as pessoas que nos causam desconforto apontam uma imperfeição nossa que precisa ser tratada. Quando nós nos incomodamos muito com alguém, significa que esse alguém debela algo em nós que precisa ser olhado com carinho. A nossa vida, ela é inteiramente pedagógica. A vida nunca perde uma oportunidade de ensinar. A todo momento nós estamos aprendendo, a todo momento nós estamos sendo testados. Eu acho bem interessante. Agora mesmo, quando eu entrei, eu me sentei na cadeira e veio um pensamento sobre algumas coisas que não estavam em conformidade e eu pensei imediatamente, eu digo, verdade, realmente isso não está em conformidade, mas eu dei o meu melhor. Eu não vou me torturar por isso, porque eu sou um ser humano que naturalmente me torturo por coisas que não fiz direito ou que não estão boas. E eu precisei entender muito bem a aplicação dessa lei de causa e efeito na minha vida para conseguir administrar o meu setor emocional e todas as questões que eu tinha muito profundas de pai e de mãe. Quando nós, e talvez quem já me assistiu aqui lembre, eu sempre falo muito sobre família, sempre falo muito sobre as questões com meu pai biológico, né? E sempre vou continuar falando porque eu descobri ao longo da minha vida que as coisas que nós fazemos enquanto pai e enquanto mãe criam bloqueios emocionais nos filhos que vão levar para o resto da vida. Então, o quanto nós estamos bloqueando os nossos filhos e o quanto nós fomos bloqueados pelos nossos pais. Mas, da mesma forma que eles nos geraram esses bloqueios, eles também nos deram muitos anteparos emocionais, nos prepararam para a vida. E a gente precisa entender esse conceito. Às vezes eu ouço muito as pessoas falarem, principalmente no atendimento lá na casa onde eu trabalho, as pessoas falam muito, nossa, mas meu pai não fez isso, minha mãe não sei o que, minha mãe não sei o que. E a gente precisa entender que por mais que a experiência tenha sido negativa, todo mal é um bem disfarçado. E existem muitos pontos positivos dessas experiências. E a gente precisa entender também que, por mais que a gente viva 1, 2, 3, 10 vidas, não vai ser o suficiente para pagar a dívida que a gente tem com os nossos pais.
Pô, Júlia, você não sabe o que meu pai fez comigo. Não, eu não sei. Mas ele te deu vida e isso é inestimável. E a lei de causa e efeito se aplica muito bem dentro desse conceito, porque a forma como eu vou reverberar esses sentimentos paternos e maternos dentro de mim, ela vai refletir na minha vida como um todo. Ela vai me impulsionar para frente ou me estagnar ou me puxar para trás. Quando você vai atender pessoas, você percebe, e talvez os trabalhadores que estão aqui me ouvindo agora podem concordar comigo ou não, você percebe que 99,9% do problema de cada consulente que pede ajuda é emocional, né? Gente, tudo nessa vida está correlacionado e nós somos co-criadores de realidade. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Tem uma fala de um livro muito bacana do espírito Maria Modesto Cravo, é um livro bem antigo chamado Os Dragões. E eu achei muito interessante que logo no início do livro, a Maria Modesto Cravo, ela fala o seguinte em relação a esses espíritos que ficam no astral bem denso. Ela diz: nós só iremos evoluir de fato quando entendermos que nós temos muito deles e eles têm muito de nós. E que eles vivem num ambiente, numa atmosfera que nós criamos para eles. E aí vem um outro livro do Robson Pinheiro, chamado Magos Negros, que vai dizer o seguinte: esse astral denso, esse umbral que as pessoas têm tanto medo, e se elas soubessem que são elas mesmas que criam esse lugar? Quando nós começamos a entender esse conceito de co-criadores, quando nós começamos a perceber que nós criamos a nossa realidade, que nós plasmamos aquilo que nós vivemos, a gente para de se colocar na posição de vítima, a gente para de se ver como coitado, a gente para de culpar a sociedade, o pai, a mãe, o filho, o governo, o patrão, o marido, a minha esposa. E a gente começa a se olhar e entender, não, para aí, você só está vivendo aquilo que você mesmo criou. As circunstâncias que você mesmo plasmou. Em que momento nós geramos essa situação? Onde é que foi que a gente plantou essa semente? Uma das técnicas mais bonitas que eu acho quando a gente está fazendo doutrinação de espírito obsessor é quando ele olha para você e diz assim, não, eu odeio ela, eu vou acabar com a vida dela, porque ela fez isso, ela fez aquilo comigo, ela acabou comigo. E aí você dá um comando e diz assim, então faz o seguinte, volta lá onde nasceu isso tudo. No começo, volta lá. Aí ele vai em desdobramento lá para o ponto onde começou toda a situação. E aí ele descobre que ele foi muito pior do que ela reverberou para ele aquilo que ele fez numa vida anterior. E às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo ao nosso redor com outras pessoas. É interessante, quem aqui conhece alguém que tem o famoso dedo podre? Alguém conhece? Ninguém nunca viu? Às vezes a gente olha para uma pessoa que aos nossos olhos é tão maravilhosa, mas essa pessoa tem um péssimo hábito de escolher pessoas que fazem muito mal para ela, né? Ah, então, deixa eu falar uma coisa para você. O que a gente não se dá conta
é que essa pessoa que supostamente tem o dedo podre, ela tem um pequeno fatorzinho que é, dentro dela tem algo que atrai esse perfil de pessoas. Ela entra em sintonia vibracional, ela frequencia com este perfil. Existem coisas nessa pessoa que atrai. Eu tive uma experiência muito negativa com um empregador meu, muito negativa. E eu gerei um processo de raiva dele. O quê? Você tem raiva? Tenho muito, eu sou extremamente raivosa. Vocês não são, não? Ninguém aqui sente raiva? Eu sou raivosa. Eu gerei um processo de raiva dele durante muito tempo, muito tempo. E o tempo foi passando, e eu tentando entender, nossa, o que esse cara me fez foi muita sacanagem, esse cara me lascou, esse cara arrancou meu couro, ainda ficou me devendo um dinheirão. E eu gerando aquilo, gerando aquilo, gerando aquilo, até que, pã, lei de causa e efeito. Depois de mais de um ano detestando o cara, a vida me traz o porquê que aquele cara cruzou meu caminho. Eu sempre fui uma pessoa extremamente imediatista, eu nunca pensei antes de fazer, eu queria tudo para ontem. E eu estava num processo onde eu queria crescer desesperadamente, mas eu queria crescer para ontem, eu não queria esperar o processo. E aí então eu emanei tanto essa energia que o universo se encarregou de trazer alguém tão imediatista quanto eu e com poder aquisitivo para me fazer crescer de forma muito rápida. Mas quando a gente atropela o processo, em algum momento o processo atropela a gente. E foi isso que aconteceu. Então eu descobri que dentro de mim existia um ponto de convergência. E que eu atraía semelhante, atrai semelhante. Chico Xavier falava uma coisa muito interessante, ele dizia assim, não existe endereço errado. Semelhante atrai semelhante. E eu precisei entrar num processo de perdoar. Primeiro eu tive que perdoar eu mesma por atrair o cidadão para minha vida. E depois perdoar o que ele fez. Mas essa parte foi muito fácil, porque eu entendi que, na verdade, quem tinha me sabotado era eu mesma. Ele só me impulsionou para eu me sabotar mais rápido. Então, quantas pessoas a gente carrega com raiva, com mágoa dentro da gente, que essas pessoas nos machucaram, nos feriram, mas será que elas fizeram isso mesmo? Ou será que em algum momento a gente entrou em ponto de conversão e a gente atraiu isso para nós? Será que a gente não gerou essa situação? Será que a gente não recebeu apenas aquilo que a gente plantou? Uma coisa que eu ouvi essa semana passada, agora que ficou muito marcada na minha mente de um consulente, ele disse assim, nossa, eu sou tão bom, eu faço tudo pelas pessoas, eu faço tudo pela minha família, eu tô sempre ajudando todo mundo, e as pessoas são ingratas comigo. E aí eu olhei para ele e disse assim, mas vem cá, será que não é o momento de você parar de tentar ajudar todo mundo? Parar de fazer tudo por todo mundo? Desacelera. Pisa no freio. Quem sabe se você deixar a sua família caminhar um pouquinho com as pernas dela, pode ser que ela evolua. E você pare de sentir o peso de estar carregando a família nas costas. E também pare de se frustrar por ficar gerando expectativa de que eles retribuam tudo o que você faz. E olha como a vida é interessante, porque eu tive que passar por esse processo pessoal. Então, naquele momento, eu pude falar com ele com lei de causa, porque eu vivi aquilo. Eu cheguei no momento da minha vida onde eu tive que aprender a dizer, não, para aí.
Espera um pouco. O que a gente está plantando? Qual é a nossa plantação? O que você planta na sua mente hoje? Você veja, a gente faz reciclagem do lixo, a gente recicla o guarda-roupa, a gente limpa a casa, a gente lava o carro, a gente organiza tudo. Mas tem uma coisa que é a mais importante de todas, que a gente esquece de organizar e de fazer limpeza. Campo mental. O que você está armazenando no seu campo mental? O que você está trazendo no seu dia a dia? O que você está reverberando? O que você está vibrando? Nós somos energia pura, a gente vibra. Nós estamos todos aqui com o Bluetooth ligado. É interessante porque se você olhar o celular, vocês sabiam que ele foi projetado pensando em nós? O celular é espelhado em um ser humano, sabiam disso? O celular tem toda a parte visual para lembrar os nossos olhos, tem toda a parte para lembrar a nossa estrutura corporal. O celular tem toda a parte de memória, que reproduz tudo aquilo que a gente armazena dentro da gente, que 90% é lixo mental e emocional, né? O celular tem ali, quando você olha ali nas ferramentas dele, ele tem umas coisinhas muito interessantes ali, né? Bluetooth, vocês já viram isso? Então, vocês estão agora com o Bluetooth de vocês ligado, sabia disso? Vocês estão pegando conexão uns com os outros. Vocês já perceberam que a rede do Wi-Fi, ela começa uma bolinha embaixo, vai subindo, expandindo e abrindo para cima? Olha que interessante. A gente começa aqui e vai subindo, e vai abrindo, e vai expandindo, e vai subindo a nossa conexão com quem? Ó, o coronário, com o divino. Modo avião. Esse é o que eu acho mais interessante, porque tem muita gente no planeta Terra vivendo em modo avião. Desligou todos os aplicativos, desligou a rede e tá só no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, quando a vida vem e sacode esse barquinho e faz o barquinho virar, a gente olha para o céu e diz, poxa Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma pessoa tão boa, tão justa, tão correta, por que eu? Por que eu? Por que comigo? Por que permitiu que eu passasse por isso? Só que uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e colocado em prática é, quando alguma coisa acontecia antigamente, eu tinha uma resposta imediata para tudo, assim como a minha filha que está sentadinha lá atrás. Ela tem resposta para tudo, ela é rapidona na resposta, na ponta da língua. Sempre que algo acontecia na minha vida, eu prontamente respondia. E essas respostas prontas e imediatas, elas causavam muitos desconfortos e dissabores na minha vida. Eu aprendi, ao longo desse ano, quando uma coisa acontece, primeiro eu analiso. Depois eu vou buscar onde é que está o ponto de convergência, porque lembra, tudo que vem para nós é nosso. Está no nosso endereço energético. Onde é que está esse ponto de convergência? Até numa coisa muito simples. Eu achei muito interessante uma colocação de uma monitora do meu curso de psicoterapia na última aula que eu fui, que ela disse assim, nossa, eu tenho muito problema na minha arcada dentária. E eu fiquei sabendo lá no curso de psicoterapia que nossa arcada dentária, ela está intimamente ligada com o nosso perfil, né? E ela disse, eu tenho muito problema na minha arcada dentária. Eu acho que eu me lasquei, porque quinta-feira eu tive que arrancar um dente, então acho que eu tenho que tratar alguma coisa no meu emocional.
E aí ela disse, e essa semana eu comecei a ter muita dor, muita dor. Aí eu já estava lá ligando pro dentista e eu ia, eu já vou arrancar, que não sei o que. Aí ela parou e pensou assim, não, mas para aí. Não, para aí, quando é que começou a doer o dente? Foi pensando, começou tal dia, mas o que aconteceu nesse dia? E ela foi revivendo detalhes. E aí ela descobriu que naquele dia ela teve um fator gerador. Depois o dente parou de doer. Então, gente, eu acho que um aprendizado que todos nós precisamos desenvolver na nossa vida é o aprendizado de identificar o fator gerador, o ponto de convergência, o aonde gerei esse resultado. E parar de culpar Deus, Jesus. Eu tinha uma música que era o tema da minha vida quando eu era adolescente. Uma música interpretada por Cássia Eller chamada ECT. Aliás, perdão, Partido Alto. E a música dizia assim, ó: Jesus Cristo ainda me paga, um dia ele me explica como é que ele pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr o mundo afora. Vou terminar. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, como é que tinha o mundo inteiro. Mas ele achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria. Eu nasci brasileiro. Olha que tema de música, né? Aí a gente começa a entender que não existe endereço errado, não existe família errada, não existe corpo errado, não existe país errado, não tem pai nem mãe errado, não tem marido errado, não tem esposa errada. Não tem vítima nem algoz. Tem lei de causa e efeito. Tem acordos que eu firmei antes de reencarnar, para processos que eu precisava vivenciar nessa encarnação, que iriam impulsionar o processo evolutivo do meu espírito. Tem escolhas que eu fiz que geraram resultados. E não existem culpados. Então, para encerrar minha fala de hoje, onde é que está a nossa semeadura? E o que foi que nós semeamos ou estamos semeando? Que processos nós estamos vivendo aqui e aqui que estão gerando os resultados que nós estamos tendo hoje? Muito boa noite a todos, obrigado pelo espaço. Que cada um possa voltar para casa hoje com um pouquinho daquilo que veio buscar de acordo com o seu próprio merecimento. Gratidão, boa noite.